As movimentações nos bastidores do Clube de Regatas do Flamengo ganham um novo capítulo impactante neste final de semana, com a sinalização positiva do técnico Leonardo Jardim para a contratação do atacante Marcos Leonardo. O comandante português, que tem reformulado a mentalidade tática da equipe desde sua chegada, deu o sinal verde para que o departamento de futebol avance nas tratativas com o jovem centroavante que atualmente defende as cores do futebol árabe. A situação de Marcos Leonardo é monitorada de perto, especialmente pelo descontentamento do atleta com a minutagem reduzida após a chegada de grandes estrelas mundiais ao seu clube atual, o que abriu uma brecha de mercado que o Flamengo pretende explorar com inteligência e paciência. Leonardo Jardim enxerga no atacante o perfil ideal para o seu sistema de jogo, que exige mobilidade, pressão na saída de bola e uma capacidade de finalização que pouquíssimos jogadores de 22 anos possuem no cenário mundial. A aprovação de Jardim não é apenas um desejo protocolar, mas sim um movimento estratégico dentro de um planejamento que visa a janela de transferências do meio do ano, prevista para julho. O técnico já conversou com o diretor José Botto para alinhar os perfis de busca, e Marcos Leonardo aparece no topo da lista por ser um jogador que pode atuar tanto centralizado quanto flutuando pelos lados, algo que potencializaria as assistências de nomes como Lucas Paquetá e Nicolas de la Cruz. Daqui a pouco eu vou detalhar como essa negociação pode ser facilitada pela pausa para a Copa do Mundo, mas antes, precisamos mergulhar na preparação física e logística que envolve o elenco neste sábado, dia 21 de março, após o compromisso desgastante contra o Remo pela Copa do Brasil. O deslocamento para Belém sempre impõe desafios que vão além das quatro linhas, e para o Flamengo de 2026, a prioridade absoluta da comissão técnica é a recuperação plena dos atletas. O foco total de Leonardo Jardim e de seu departamento de fisiologia não está no placar do jogo passado, mas sim no desgaste acumulado de jogadores como Danilo e Ayrton Lucas, que vem de uma sequência pesada de partidas. A logística para retornar de Belém e já projetar o Clássico Nacional deste domingo foi montada com precisão cirúrgica, visando minimizar o impacto do fuso horário e das horas de voo sobre a musculatura dos jogadores. Leonardo Jardim é um técnico que preza pelo equilíbrio biológico e já sinalizou que o treinamento deste sábado será leve, focado em ajustes posicionais e regeneração, justamente para não perder peças fundamentais por lesão muscular em um momento tão agudo da temporada. O treinador português sabe que o Campeonato Brasileiro não perdoa falhas físicas, e por isso a gestão de elenco tem sido sua marca registrada, utilizando bem nomes como Vitão e João Vitor para dar o descanso necessário aos titulares da zaga. Enquanto a equipe se recupera, o torcedor celebra uma marca histórica alcançada pelo clube no Campeonato Brasileiro. O Flamengo atingiu a impressionante contagem de 400 vitórias na era dos pontos corridos, um feito que consolida a hegemonia rubro-negra desde que este formato foi implementado em 2003. A vitória de número 400, conquistada com autoridade em um 3-0 contundente sobre o Botafogo, serviu como um lembrete do nível de excelência que o clube busca sob a batuta de Leonardo Jardim. Analisando friamente os dados, o Flamengo é a equipe que mais rápido atingiu esse patamar, mostrando uma regularidade invejável ao longo das últimas 2 décadas. Esse retrospecto vitorioso é combustível para o grupo que, neste domingo, dia 22 de março, terá pela frente um dos maiores desafios do primeiro turno, o clássico contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Eu vou trazer a análise tática completa desse confronto e as prováveis surpresas de Leonardo Jardim para desarticular o adversário, mas antes, existe uma atualização crucial sobre a renovação contratual de um dos pilares do nosso meio de campo. Éric Pulgar acaba de dar um passo importante em sua trajetória profissional, o que reflete diretamente em sua estabilidade dentro do clube. O volante chileno assinou um novo contrato de patrocínio com a Nike, consolidando sua imagem como um dos principais jogadores em atividade no Brasil. No campo esportivo, Pulgar continua sendo a âncora do sistema de Leonardo Jardim,
sendo o responsável por dar liberdade para que Saúl Ñíguez e Arrascaeta possam criar no último terço do campo. A renovação de sua parceria comercial é um indício de que o jogador está totalmente focado e feliz no Rio de Janeiro, o que afasta rumores de sondagens do exterior que surgiram no início da temporada. Jardim considera Pulgar inegociável, pois a leitura de jogo do camisa 5 permite que o Flamengo jogue com as linhas altas, sem ficar vulnerável aos contra-ataques adversários. A precisão nos passes de longa distância do chileno tem sido uma das armas fatais para encontrar Samuel Lino e Gonzalo Plata em velocidade nas costas dos defensores. Falando em peças fundamentais, a situação de Bruno Henrique também ganhou contornos definitivos nas últimas horas. Diante de diversas especulações infundadas que circulavam na mídia esportiva, o empresário do jogador, Diniz Lucarto, veio a público para esclarecer os fatos e restabelecer a verdade. Não houve, até o momento, qualquer recusa de proposta por parte do atleta, simplesmente porque as reuniões formais para a extensão do vínculo, que se encerra no final deste ano de 2026, ainda não ocorreram conforme o cronograma planejado. O staff de Bruno Henrique reforçou o respeito absoluto pela instituição e o desejo do jogador em continuar escrevendo sua história vitoriosa com o manto sagrado. A disseminação de notícias falsas sobre exigências salariais absurdas foi veementemente negada pela agência que gerencia a carreira do atacante. Bruno Henrique continua sendo o rei dos clássicos e uma peça de vestiário inestimável para Leonardo Jardim, que utiliza a experiência do camisa 27 para guiar os jovens valores como Wallace Yan nos momentos de maior pressão. Amanhã, domingo, o compromisso é em São Paulo e o cenário desenhado nos bastidores do Corinthians sugere que eles estão tratando esse jogo como o evento do ano. Informações colhidas indicam que o técnico deles poupou diversos titulares no meio da semana, visando chegar com força máxima e fôlego renovado para enfrentar o Flamengo. Existe uma obsessão clara do adversário em tentar frear o ímpeto da equipe de Leonardo Jardim, a ponto de correrem o risco de perder pontos em outros jogos apenas para garantir que seus principais atletas estejam disponíveis para o clássico de amanhã. Alguns jogadores deles estavam pendurados com 2 cartões amarelos e foram preservados justamente para não ficarem de fora deste duelo. Isso mostra o tamanho do respeito e do temor que o Flamengo atual impõe nos rivais. Para o Flamengo, vencer na Neoquímica Arena significa mais do que 3 pontos. É a afirmação de que o trabalho de Jardim está pavimentando o caminho para o título do Campeonato Brasileiro. O treinador português já preparou variações táticas, possivelmente utilizando a entrada de Emerson Royal para garantir uma consistência defensiva maior pelo lado direito, bloqueando as principais investidas ofensivas do time paulista. A análise para o clássico passa obrigatoriamente pelo meio de campo. Com a presença de Lucas Paquetá, o Flamengo recuperou uma capacidade de invenção que estava fazendo falta. Paquetá atua como um verdadeiro maestro, flutuando entre as linhas e servindo Pedro com passes milimétricos. Leonardo Jardim tem trabalhado exaustivamente a recomposição defensiva desse setor para que o time não sofra com as transições rápidas do Corinthians. A expectativa é de um jogo de xadrez tático, onde a posse de bola será disputada centímetro a centímetro. O Flamengo deve entrar em campo com Agustin Rossi no gol, uma linha de defesa composta por Danilo, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas. No meio, a trinca formada por Eric Pulgar, Saúl Ñíguez e Lucas Paquetá deve ditar o ritmo, enquanto Arrascaeta e Everton Cebolinha dão suporte ao centroavante Pedro. É um time equilibrado, experiente e que sabe sofrer quando necessário, características que Leonardo Jardim imprimiu com muito treinamento e disciplina. Dentro de instantes, eu vou revelar os detalhes do planejamento para a interrupção do calendário em maio devido ao Mundial, e como isso impacta a possível chegada de Marcos Leonardo. Mas antes, é preciso destacar o papel de liderança que Léo Ortiz assumiu nesta temporada de 2026. O zagueiro se tornou a voz do treinador dentro de campo, organizando a saída de bola com uma qualidade técnica superior. A parceria com Léo Pereira atingiu um nível de entrosamento que coloca a defesa do Flamengo como uma das menos vazadas da competição. Essa segurança defensiva permite que os laterais tenham mais liberdade para atacar, algo que Ayrton Lucas tem aproveitado muito bem,
tornando-se praticamente um ponta-esquerda em diversos momentos da partida. A versatilidade do elenco é o grande trunfo de Leonardo Jardim para superar o bloqueio defensivo que o Corinthians certamente montará em sua arena. Voltando ao tema das contratações, o interesse em Marcos Leonardo não é apenas por uma oportunidade de mercado, mas sim uma necessidade técnica identificada por Leonardo Jardim para ter uma alternativa de características diferentes de Pedro. Enquanto Pedro é o pivô clássico, o finalizador de um toque, Marcos Leonardo traz a explosão, o drible curto e a capacidade de atacar o espaço vazio, algo que Jardim explorou com muito sucesso em suas passagens pelo futebol europeu, especialmente no Mônaco. O plano é ter o jogador já adaptado durante a interrupção de maio, aproveitando o período sem jogos oficiais para realizar uma intertemporada de alto nível. O Flamengo sabe que o segundo semestre será uma maratona com as oitavas de final da Copa Libertadores da América e as fases decisivas da Copa do Brasil, além da reta final do Campeonato Brasileiro. Ter um reforço do quilate de Marcos Leonardo totalmente integrado ao esquema tático pode ser o diferencial para levantar as taças em dezembro. A gestão do futebol, sob o comando de Leonardo Jardim, trouxe uma modernização nos processos que reflete na satisfação dos jogadores. O ambiente no Ninho do Urubu é de extrema confiança e foco. Mesmo os atletas que não têm sido titulares frequentes, como Jorge Carrascal e Luiz Araújo, entendem suas funções dentro do rodízio e entregam o máximo quando acionados. Essa união de grupo é o que sustenta o Flamengo nos momentos de turbulência. Para o clássico deste domingo, a mentalidade é de decisão. Não existe jogo amistoso para este elenco e a busca pelas 401 vitórias começa logo mais, com o apito inicial em São Paulo. O torcedor pode esperar um time agressivo, que busca o controle do jogo e que não se intimida com a pressão das arquibancadas adversárias. É fundamental que você, que acompanha o dia a dia do nosso clube, esteja por dentro de cada detalhe dessa evolução tática. O Flamengo de 2026 é um time que orgulha sua nação pela entrega e pela inteligência com que ocupa os espaços. A correção de rumos feita por Leonardo Jardim após o período de incertezas do ano passado mostra que o clube acertou em cheio na escolha do seu comandante. A integração entre a comissão técnica e o departamento de análise de desempenho tem permitido antecipar problemas e encontrar soluções antes mesmo que as dificuldades apareçam em campo. A análise detalhada de como o Corinthians se comporta em casa já foi passada aos jogadores através de vídeos e treinamentos específicos de posicionamento. Nada é deixado ao acaso. Ao longo deste roteiro de sábado, dia 21 de março, passamos pela aprovação de Marcos Leonardo, pela marca histórica de 400 vitórias, pela logística de Belém para São Paulo e pela situação contratual de Bruno Henrique e Eric Pulgar. Tudo isso compõe o mosaico complexo que é o Clube de Regatas do Flamengo. A força desta instituição reside na sua capacidade de se renovar e de manter a fome de conquista sempre acesa. O jogo deste domingo contra o Corinthians é mais um passo em direção ao objetivo maior, que é a reconquista da América e do Brasil. A confiança depositada em nomes como Nicolas de la Cruz e Lucas Paquetá está sendo retribuída com atuações de gala que encantam até os observadores mais críticos. Por fim, gostaria de fazer um pedido especial para você que chegou até aqui e valoriza a informação precisa, sem sensacionalismo e focada no que realmente importa para o nosso Mengão. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade, clique agora no botão de se inscrever que aparece logo abaixo deste vídeo. É a melhor forma de você garantir que não vai perder nenhuma atualização sobre as contratações, os bastidores de Leonardo Jardim e todas as notícias exclusivas do nosso Flamengo. Para você que já é inscrito, meu muito obrigado pela audiência e pela confiança de sempre. Não esqueça de deixar o seu gostei, pois isso fortalece imensamente o trabalho de jornalismo esportivo que fazemos aqui no canal Meu Mengão News. Continuaremos acompanhando cada passo da delegação rubro-negra em São Paulo e voltaremos a qualquer momento com mais informações sobre a possível chegada de Marcos Leonardo e o desfecho do clássico contra o Corinthians. Fiquem atentos, pois o final de semana promete ser de muitas emoções para a maior torcida do mundo. Se inscreva e ative as notificações para ser o primeiro a saber de tudo.